Você pode até achar que sim, mas a verdade é que você não controla a sua vida como você gostaria. É a sua mente quem faz isso sem que você nem se dê conta. Como? A maioria das pessoas não tem acesso à camada mais profunda da mente, responsável por 94,6% de todas as ações que você toma. Essa camada nós chamamos de inconsciente. E é ele quem controla como você pensa, como você sente e como você age. Ou seja, é ele quem domina toda a sua vida. Se você é gordo, gorda, magra, ansiosa, ansioso, depressivo, se vive relações tóxicas, se você tem grana ou dívida, se você é inseguro ou dona de si, se você procrastina ou entra em ação. Tudo de algum modo foi programado lá no seu inconsciente desde os seus 3 meses intrauterinos até os seus 6 anos de vida. E essa programação neurológica, ela te acompanha até hoje na sua vida adulta. E o problema é que você usa sem saber o seu inconsciente de uma forma errada e com isso a sua vida ela fica presa nesse ciclo onde as coisas quase dão certo para você. Então, parabéns para você que tomou a decisão de participar dessa aula de aquecimento do nosso treinamento Controle a Sua Mente, que é um programa de 4 semanas onde durante esses 30 dias nós teremos um encontro por semana e eu vou ajudar este grupo seleto de pessoas a finalmente controlarem a sua mente. E não somente a controlar a mente, tá bom? Mas principalmente eu quero orientar você a entender o jeito de funcionar da sua mente para que você descubra todas as respostas que você está buscando e não está achando para resolver os problemas que você está enfrentando hoje e também para que você aprenda definitivamente como tomar decisões conscientes, respeitando o jeito de funcionar da sua mente para que você nunca mais fracasse ou desista na hora de conquistar as suas metas. Algumas pessoas têm metas, têm sonhos e elas conseguem realizar os seus maiores sonhos, mas elas chegam para mim e falam assim: nossa, Cíntia, foi difícil, viu? Foi desgastante, deu trabalho, sugou a minha energia. Mas a vida é assim mesmo, né? Pra gente alcançar aquilo que a gente deseja, é preciso muito esforço, sacrifício, só assim que a gente chega lá. Eu olho pra cara da pessoa e falo assim: beleza, quem foi que te disse isso? Isso só acontece porque essas pessoas alcançaram os seus sonhos e metas do jeito errado. As pessoas se acostumaram com o que é comum. É comum você ver pessoas se esforçando muito e fazendo sacrifício. É comum você ver pessoas tendo que escolher se vai fazer dar certo a vida pessoal ou a vida profissional. É comum você ver pessoas batalhando duro, abrindo mão de várias coisas para conquistar um único grande sonho ou uma única grande meta. É comum você ver pessoas tentando e quase conseguindo. É comum, mas não é normal. Acredite, é muito mais fácil alcançar as suas metas e sonhos do que mantê-los. O processo para conquistar qualquer coisa que você deseja é relativamente simples quando você toma as decisões que precisa, respeitando o jeito único de funcionar da sua mente. Agora, correr atrás das metas e dos sonhos, para a maioria das pessoas, se torna algo extremamente difícil porque elas não sabem como a mente delas funciona e tentam conquistar seguindo um padrão de comportamento totalmente inconsciente e no modo de piloto automático. E elas só esquecem de um detalhe: cada mente humana tem um jeito único e exclusivo de funcionar. Por outro lado, quando você conhece o jeito exato que a sua mente funciona, você para de pensar, sentir e principalmente agir de uma forma automática e toma as suas atitudes de forma mais assertiva e com menos ou quase nenhum desgaste ou esforço emocional. Se você começar a agir respeitando o exato modo que a sua mente funciona e não mais nesse modo comum que não é normal, você será capaz de mudar completamente a realidade da sua vida, tomar melhores decisões, tendo uma vida mais leve e mais prazerosa. E entenda aqui melhores decisões como aquelas que são mais fáceis de gerar resultados consistentes em um curto espaço de tempo e que não te desgasta emocionalmente. Ao invés de você ficar tentando um monte de coisa que os outros fizeram só porque para eles deu certo e se frustrar porque não vai funcionar para você, ao descobrir e respeitar o jeito único que a sua mente funciona, você sabe exatamente o que precisa fazer. E o mais importante, né? O que não tem que fazer. Bom,
eu vou te passar todos esses bastidores e mais uma vez, parabéns para você que tomou a decisão de participar desse primeiro encontro gratuito do treinamento Controle a Sua Mente e também para você que já é aluno e está participando aqui da nossa primeira aula oficial, porque você que já está aqui dentro vai estar na frente de muita gente para conseguir resolver os seus problemas e alcançar todas as suas metas do próximo ano. Essa é uma oportunidade para você aproveitar nesse momento para encontrar as respostas que você precisa para levar a sua vida para um próximo nível. Eu gostaria de começar essa aula te fazendo algumas perguntas. Por que é que você age do jeito que age quando as coisas não dão certo para você? Ou por que você não consegue fazer tão bem feito algo que outras pessoas fazem com tamanha facilidade? Ou ainda, por que as coisas começam a dar certo e de repente tudo desanda e você quase consegue as coisas? A grande verdade é que chega um momento da nossa vida onde parece que alguém coloca uma placa nas nossas costas e fala assim: olha, você tem que dar certo, hein? E a gente concorda e pensa: putz, pois é, já era para eu ter dado certo. Só que, dependendo da sua idade, além do tempo parecer que passa mais rápido para você, fica cada vez mais difícil e pesado carregar essa placa. É triste, mas essa é a realidade de muita gente e talvez seja a sua também. Talvez você tenha tentado um negócio e ele quase deu certo. Talvez você quase tenha dado certo no amor. Talvez você quase tenha se mudado para a casa que você queria. Talvez você quase tenha comprado o carro dos seus sonhos. Ou talvez você quase tenha conquistado e alcançado as suas metas e resolvido os seus problemas. Quase. E quando você olha ao seu redor, você vê que a maioria das pessoas também quase conseguiram. Mas e aquelas que conseguiram? O que elas têm de diferente que você não tem? O que elas fizeram de diferente que você não fez? Bom, o que você está prestes a descobrir agora vai mudar completamente a sua realidade e os seus resultados e a sua maneira de tomar decisões. Isso é claro, se você aproveitar essa oportunidade. Eu quero que você conheça agora os 5 traços de caracteres que moldaram tanto o jeito de funcionar da sua mente quanto o formato do seu corpo. Pois é, o seu corpo ele não foi moldado apenas pela genética. E quando eu digo aqui jeito de funcionar da sua mente, eu estou querendo dizer que é o seu jeito de pensar, de sentir e de agir com as pessoas e com as situações que acontecem na sua vida. A sua mente, o seu sistema nervoso, ele foi formado e moldado em um processo de 5 etapas que começou quando você tinha ali 3 meses intrauterinos, ou seja, ainda dentro da barriga da sua mãe, e finalizou quando você completou 6 anos de idade. E para cada etapa, um traço de caráter se formou. É muito importante você conhecer os 5 traços de caracteres, porque no momento de formação de cada traço, eles foram moldados a partir de um momento de dor emocional e a partir desta dor, eles desenvolveram um recurso que também é emocional para poder lidar com essa dor. As 5 dores emocionais base que acompanham cada traço de caráter são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e exclusão. Essas são as dores emocionais base que todo ser humano tem. A questão é que, quando você ressente e revive essas dores emocionais, mesmo que de uma forma inconsciente, porque você não sabia disso até agora, você cria uma forma disfuncional de interagir com o ambiente em que você vive, com as pessoas ao seu redor e com as situações do seu dia a dia. Agora, quando você ativa os seus recursos emocionais, que os seus traços têm para combater essas dores, você traz o que há de melhor dentro de cada um desses 5 traços para todas as situações do seu dia a dia. E é desse jeito que você encontra as respostas para os seus problemas e consegue alcançar os seus objetivos. Então você pode estar revivendo as dores dos seus traços, né, sem mesmo que você saiba, ou vivendo o medo de ressentir essas dores. Ou então você pode estar vivendo
e explorando, ativando e utilizando os seus recursos. É uma decisão que você vai precisar tomar. Agora, qual é a principal diferença entre essas duas realidades? Quanto mais tempo você utilizar os seus recursos, que você ainda não conhece, mas você já vai conhecer na próxima aula aqui dentro do treinamento Controle a Sua Mente, mais feliz vai ser a sua vida e mais rápido você vai alcançar os seus objetivos e resolver os seus problemas. Agora, quanto mais tempo você ressentir as dores dos seus traços, mesmo que de uma forma inconsciente, sem nem saber o porquê essas dores estão ali ou até mesmo como se livrar delas, quanto mais tempo você ressente ou revive essas dores, mais tempo você passa parada, estagnada, travada e quase conseguindo as coisas. É assim que as pessoas que conseguem alcançar as suas metas e resolver os seus problemas agem. Elas conhecem os seus traços, sabem quais são as suas dores, sabem quais são os seus recursos e tomam decisões utilizando-se apenas dos seus recursos. Ao longo das próximas aulas do treinamento Controle a Sua Mente, para quem já é aluno, eu vou te apresentar cada um dos 5 traços, te explicar como que eles funcionam, como que os seus traços se formaram e te mostrar o que nós vamos fazer com eles para que você saia desse modo de dor, ative os seus 5 recursos para poder mudar completamente a sua realidade. Além disso, você vai passar por uma sessão de análise individual comigo para poder entender quantos % você tem de cada um desses 5 traços e eu vou te mostrar como controlar esses traços para poder explorar os recursos deles. Mas nessa aula eu quero te trazer um conceito geral e eu quero começar te explicando da onde que vem tudo isso para você entender que não foi algo que eu tirei da minha cabeça e nem tampouco que isso é algo novo, tá bom? Apenas ele é pouquíssimo explorado, principalmente aqui no Brasil. Freud faz parte dessa ciência e tudo isso surgiu nos tempos em que ele começou essa grande revolução. Quando eu digo que o formato do corpo de uma pessoa explica qual é o jeito de funcionar da mente dela, muita gente me questiona e duvida, fala assim: "Ah não, Cíntia, como assim? Só olhando o formato do meu corpo você entende o funcionamento da minha mente?" E olha, eu sei que isso pode parecer meio, sei lá, subjetivo, coisa do além, de cartomante ou algo do tipo, mas isso é algo puramente científico. Existe um processo chamado de mielinização do sistema nervoso, e é importante que você saiba que a ponte entre o formato físico e visível do corpo de uma pessoa e o padrão de funcionamento que é invisível da mente dela é o sistema nervoso. E é justamente a mielinização do sistema nervoso que molda e desenvolve os 5 traços de caráter que interferem em como a pessoa funciona, pensa, sente e age e em como que é o formato físico do corpo dela. E tudo isso começou porque o Freud despertou a medicina e, obviamente, toda a comunidade científica e a sociedade em geral para a existência de um universo mental no corpo de um ser humano. Até que tem um momento onde o Freud chega e ele tem aquele estalo, ele fala assim: peraí, tem alguma coisa aqui dentro controlando tudo isso. A medicina e a sociedade de um modo geral via o corpo humano como uma estrutura física motora, aonde o olhar para o corpo observava apenas tecido, músculos, órgãos, células, mas como se aquilo fosse uma espécie de máquina. E o Freud, ele propôs um olhar diferente, cogitando a possibilidade de que, dentro daquele corpo físico e motor, houvesse alguma coisa controlando aquilo, como se fosse um computador com o software e o hardware. E é justamente aí que surge essa história aí de mente, né? Só que a partir daí o Freud seguiu uma linha construindo as suas teorias, que hoje nós conhecemos como a psicanálise, e ele não era o único desenvolvendo tudo isso, ou então percebendo tudo isso. Quando ele abriu as portas da mente, obviamente, ele abriu um caminho para que várias pessoas, vários outros pesquisadores começassem a encarar o corpo, o ser humano e a vida com um novo olhar. E nesse momento, um outro médico, que também era austríaco, começa a navegar por esse universo, mas com um olhar para além daquele que o Freud tinha proposto. O Freud, de uma forma bem simplificada, trazendo aqui para vocês, sugeriu que dentro de um corpo houvesse uma mente. E esse outro médico aí, com essa cara meio de doido, que é o Reich, ele percebeu que talvez não fosse daquela forma. Ele começou a considerar a possibilidade de que mente e corpo fossem uma coisa
só. Porque quando as técnicas da psicanálise começaram a ser melhoradas lá na clínica psicanalista de Viena, esse outro médico aí, o Reich, ele começou a atender alguns pacientes que o Freud encaminhava para ele. Justamente por quê? Porque eles estavam apresentando o que a gente chama de resistência à terapia. Então, o que existia naquele momento, o que o Freud estava fazendo naquele momento, não estava funcionando para todo mundo. E algumas pessoas tinham uma certa resistência maior ou apresentavam resistência maior para aqueles tipos de tratamento que o Freud estava propondo. Então, enquanto o Freud ele atendia as pessoas até que de uma certa forma de costas para ela, para evitar a interferência ou a influência no indivíduo, o Reich ele começou a atender observando que existia uma correlação ou então uma semelhança ou uma coincidência entre essas resistências que as pessoas apresentavam, as formas como elas interagiam, os problemas que elas estavam vivendo e o formato do corpo delas. Então, quando ele começou a perceber isso, ele levantou uma hipótese de que existia uma relação entre o formato do corpo e a mente. Então, de uma forma resumida, eu posso dizer que ele chegou à conclusão de que mente e corpo eram uma coisa só. Então, o Freud foi o cara que chegou e falou: olha, gente, tem uma mente aí dentro desse corpo. E o Reich chegou e disse: não tem uma mente dentro desse corpo. As duas coisas são uma coisa só. E foi nesse momento em que o Reich e o Freud, inclusive, rompem essa parceria, começam a seguir caminhos diferentes e o Reich começa a desenvolver os seus próprios estudos, que hoje ficou conhecido como o estudo da análise do traço de caráter. Tudo isso aconteceu em Viena, na Áustria. Anos depois, agora já nos Estados Unidos, um outro sujeito chamado Alexander Launin, que havia tido acesso às técnicas e teorias do Freud, mas também havia estudado as técnicas e teorias do Reich, decidiu criar uma nova abordagem de psicoterapia corporal, unindo as duas coisas e criou então o que a gente conhece hoje como a análise bioenergética. Você consegue perceber então nitidamente a evolução do conhecimento e o quanto que uma descoberta abre para outra descoberta, possibilitando aqui novas construções, novas descobertas? Gente, a nossa existência ela é complexa. Nós somos corpo, mente, espírito e energia. Ninguém dá conta de saber de tudo. Eu acredito que as ciências elas se complementam. Aquilo que eu não consigo acessar, o hipnoterapeuta tem a capacidade de fazer. Aonde eu travo, um psicólogo pode me ajudar. Algo que eu, como psicanalista, não estou enxergando, um outro psicanalista pode me ajudar a enxergar. Nessa linha do tempo, o Freud foi quem despertou a sociedade para a existência do universo mental. O Reich foi quem descobriu que a mente e o corpo eram uma coisa só. E o Launin foi quem sistematizou e organizou esse conhecimento que o Reich havia iniciado. E por que eu estou te contando toda essa história, né? Para justamente trazer crédito e honrar todos aqueles que contribuíram para essa metodologia, porque o conhecimento dos traços de caráter já existe há centenas de anos. Com todos esses conhecimentos e mais alguns outros, hoje, quando eu faço a análise de uma pessoa, eu vejo o formato físico do corpo dela e eu entendo quantos % de cada traço de caráter ela tem. E é justamente essa abordagem em conhecer os seus traços e compreendê-los que eu vou usar com você dentro do nosso treinamento Controle a Sua Mente. E por que isso é importante? Porque quanto mais você mantiver os seus traços no recurso, mais rápido você vai mudar a sua realidade, mais leve vai ser a sua vida, mais você vai produzir resultados para si e mais você vai curtir e desfrutar da vida. Nós vamos entender como você funciona, quem você é, para a partir disso mudar a sua realidade e não mudar o seu funcionamento. Você não precisa mudar quem você é para as coisas darem certo para você. Você só precisa se entender. Cada traço de caráter ele tem um padrão de funcionamento. E eu já te falei que são 5 traços. Todos nós temos os 5 traços. O que vai nos diferenciar é justamente o percentual, ou seja, o quanto de cada traço nós temos. Se você tiver muito de um traço, você vai funcionar bem daquele jeito e não vai funcionar bem do jeito do outro traço que
que você tem pouco. Então, por exemplo, existe um traço que se chama oral. O recurso desse traço é a comunicação. E abrindo um parêntese aqui, tá? Eu tenho 32% de oral, é o meu segundo pico. Meu primeiro pico é um outro traço que se chama rígido e eu tenho 35% dele. As pessoas que têm um percentual maior de oralidade são ótimas para conversar, para acolher os outros, gostam de falar. Agora tem um outro traço que se chama esquizoide, que é totalmente oposto do oral. O recurso do traço esquizoide é a criatividade, mas ele detesta interagir com as pessoas. Quem tem muito do traço esquizoide são aquelas pessoas que parecem que vivem no mundo da lua, sabe? Elas se fecham no universo delas, geralmente estão sempre com fone de ouvido, são muito caladas, as pessoas costumam chamá-las até de antissocial, mas esse é só o jeito dela de funcionar. Se eu pego uma pessoa que tem muito do traço esquizoide e coloco ela num palco para ela falar em público, gente, ela vai travar, não adianta, porque esse não é o jeito dela funcionar. Consegue entender? Talvez você tente agir de um jeito que não condiz com os seus traços. Toda vez que você tenta agir de um jeito que não condiz com os seus traços, você vai funcionar na dor e isso vai te gerar um custo emocional muito alto que provavelmente vai fazer você paralisar. Você pode paralisar ou na sua carreira, ou na construção dos seus relacionamentos, ou na sua vida financeira, ou na sua vida amorosa. Ai, Cíntia, mas eu não gosto de ser quem eu sou. Eu sou uma pessoa tímida. Ai, não gosto de ser assim, não. Talvez você não goste de estar como você está. O seu traço, ele tá na dor e você está funcionando de um jeito errado, é só isso. O seu jeito de funcionar, ele foi moldado durante o processo de mielinização do seu sistema nervoso, que determinou como que a sua mente funciona e deu o formato do seu corpo. E muita gente fala, poxa, mas eu sou parecido com a minha mãe, ou com meu pai, com meu avô, onde é que entra a genética nisso tudo? Nós não ignoramos a genética, tá? Assim como a gente não ignora o processo de mielinização. As duas coisas precisam andar juntas. Por exemplo, a cor dos seus olhos, do seu cabelo, da sua pele, se o seu cabelo é liso, ondulado, isso tudo é genética. Mas o formato, a forma do seu corpo, não. A forma que o seu corpo adotou é um reflexo de como que a sua mente foi formada. Se você tem um rosto mais quadradinho, mais redondinho, os ombros mais largos, se você é mais largo em cima e mais fino embaixo, tudo isso foi moldado através do processo de mielinização. Então, o que é essa mielinização do sistema nervoso? Eu vou explicar bem rápido, porque no nosso próximo módulo você tem uma aula falando só sobre isso e eu não quero me aprofundar porque este não é o tema, tá bom? O nosso sistema nervoso, ele é composto por uma ramificação de neurônios que, a partir dos estímulos do nosso cérebro, vai controlar cada parte do nosso corpo, cada órgão, cada tecido, cada músculo, tudo. Quando eu pisco o olho, o que eu tenho aqui, gente? Um estímulo cerebral transferindo comandos elétricos por uma rede neural e interagindo com os tecidos do meu rosto, com os músculos que eu tenho para poder piscar ou para abrir os olhos. Correto? Então, como que foi que esses neurônios se desenvolveram ou como foi que essa rede neural se formou? Os neurônios, eles funcionam como se fossem fios elétricos. Um fio, ele não tem aquela capinha plástica, né, para poder cobrir a parte de cobre que fica dentro dele. O neurônio, ele funciona de uma forma equivalente, só que com uma diferença. Quando você compra o fio na loja, ele já vem pronto. Você recebe o fio e já tá com aquela capa. Você não compra o cobre num lugar e aquela capinha de plástico no outro, certo? Quando o bebê nasce, o fecho neural já tá ali, que seria aqui no nosso exemplo, o cobre. Agora imagine que você construiu uma casa, esparramou todos os cobres no chão e depois alguém saiu encapando esses cobres com toda essa parte plástica. Parece louco isso, né? Mas o nosso sistema nervoso, ele se desenvolveu dessa forma. E esse processo de mielinização é justamente esse encapamento dos fios, que eu não sei se essa palavra existe, tá, gente? Encapamento, mas vamos lá. Durante esse processo, alguns fios foram encapados, outros não foram encapados. E a mielinização, ela vai acontecendo de cima para baixo do corpo, ou seja, esse fecho que começa, ele começa lá no cérebro, vai mielinizar toda a medula até a parte final que vai ali da coluna e vai se esparramar pelo corpo. Tem gente que tem uma mielinização muito mais
intensa em cima, na cabeça. E aí tem uma cabeça mais alongada, uma testa mais ressaltada. Tem gente que tem uma mielinização muito mais intensa no meio do corpo, e ali vai ter os ombros mais largos. Tem gente que tem uma mielinização mais intensa embaixo, e aí vai ter um quadril mais largo. E tem gente que tem uma mielinização muito mais distribuída. E por que vai variando de uma pessoa para outra? Porque vai depender justamente de como a criança, né, eu e você, quando a gente era criança, experimentou o mundo no ambiente em que ele foi criado durante cada fase dessas 5 etapas da mielinização. Só que com um detalhe, tá, gente? O primeiro ambiente aqui que eu tô falando é já no útero, porque a mielinização ela começa, lembra? Desde os seus 3 meses intrauterinos. Ou seja, quando você estava ainda dentro do útero da sua mãe, ali a mielinização já estava começando, porque ela começa no cérebro. E tudo que a sua mãe sentia aqui fora, você sentia lá dentro, só que você tinha sua própria percepção daqueles sentimentos. E cada uma das 5 etapas forma um traço de caráter diferente. Em cada uma dessas 5 etapas, a criança interagiu com o mundo e essa interação moldou um traço porque trouxe uma percepção que gerou uma dor e registrou uma dor. E gerou e desenvolveu um recurso equivalente para poder combater essa dor. Por isso que cada traço de caráter tem um registro de uma dor e o registro de um recurso. E esse recurso ele é um padrão de funcionamento mental para recompensar essa dor. E qual é o problema então? O problema é que as pessoas não sabem disso. Então elas ressentem, elas revivem essas dores e elas não exploram os seus recursos. E muitas das vezes elas inclusive neutralizam esses recursos. E é justamente isso que eu quero fazer com você, te ajudar a evitar essas dores e a explorar esses recursos. Mas para isso você precisa conhecer cada um dos 5 traços de caracteres e como foi que a mielinização moldou a sua mente e o seu corpo. Eu, por exemplo, tenho um olho bem delineado, bem definido, um contorno do rosto que é bem mais marcado e já dá para perceber que eu tenho muito do traço de caráter chamado rígido, inclusive é meu primeiro pico, como eu falei. E por quê? Porque no momento em que esse traço estava se formando, que acontece por volta ali dos meus 5, 6 anos de idade, eventos externos, situações do ambiente especificamente relacionados ao meu pai, e quando é o homem é especificamente relacionado à mãe, eventos aconteceram, me geraram uma dor e fez com que eu sentisse um pico de intensidade desse traço. Entende que tem uma engenharia reversa aí? Por isso que eu digo que o formato do corpo explica como a mente de uma pessoa funciona e como me ajuda a revelar e ter acesso às histórias de vida dela. Provavelmente a sua história de vida esteja se repetindo, se desenrolando, conectada com a história que você viveu na infância de um jeito ruim, e com o conhecimento dos traços você vai conseguir se desligar daquilo que não foi bom para você, ou seja, as dores, e se conectar com aquilo que foi ótimo, com aquilo que foi poderoso, que são os seus recursos, ok? Bom, para quem já é aluno do treinamento, nas próximas aulas você vai conhecer os 5 traços de caráter e depois nós vamos conversar sobre o que fazer com cada um desses traços, tá bom? Então, recapitulando, você entendeu que a sua mente ela tem um jeito único de funcionar, que é através da porcentagem que você tem dos 5 traços de caráter. Quando eles estão funcionando na dor, você toma as piores decisões e nem sabe. Quando você passa a agir no recurso dos seus traços, você resolve problemas de uma forma mais rápida e alcança metas com pouco esforço e menos desgaste emocional. Te expliquei de onde que veio todo esse conhecimento e o embasamento científico, e você viu na prática que existe uma maneira mais eficiente para você alcançar a vida que você merece. E agora então, quais são os seus próximos passos e como acelerar os seus resultados? Eu criei um programa chamado Controle a Sua Mente. Inclusive, eu vou abrir aqui a área de membros para você poder ver como que é o programa por dentro, tá bom? Essa é a nossa área de membros, aqui tem todos os cursos e nós temos aqui o Controle a Sua Mente. Você vai ter aqui aulas gravadas, aonde você vai aprender em detalhes como que a sua mente foi formada, vai descobrir exatamente quantos % de cada traço de caráter você tem, vai receber o seu manual de funcionamento da mente, vai identificar quais são os seus traços que estão funcionando na dor, vamos montar um plano de potencialização para você ter clareza do que
precisa fazer nos próximos 12 meses para alcançar todas as suas metas de 2023, aprender o jeito certo de tomar decisões assertivas, aprender o jeito certo de sair mais rápido de qualquer problema que você esteja vivendo, vai saber como usar os seus traços no recurso para conquistar os seus sonhos de curto, médio e longo prazo e como usar os seus traços para alavancar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Além de todas essas aulas gravadas aqui, você também vai ter uma sessão individual comigo para eu poder te analisar e elaborar o seu manual da mente e 3 sessões em grupo para poder tirar dúvida. Aí você deve estar se perguntando, mas Cíntia, que raio é esse manual da mente aí que você está falando? Muito bem, ele é literalmente um PDF com mais de 140 páginas que é totalmente personalizado para o seu jeito de funcionar. Eu vou abrir aqui um manual para você dar uma olhadinha. Esse aqui tem mais ou menos aí 130 páginas, mas essa é a versão 2, nós já estamos na versão 3, inclusive o design mudou, enfim. Mas aqui você vai entender exatamente como que o seu sistema nervoso funciona, quem é você, quais são as suas dores, quais são os seus recursos, vai entender mais aí sobre o formato do seu corpo, o que cada parte do seu corpo representa, quais são os seus mecanismos de defesa, tudo isso você vai aprender sobre as suas dores existenciais, sobre os seus recursos, como que você faz para ativá-los, vai entender como que numa determinada situação você pode identificar se você está agindo na dor ou se você está agindo no seu modo de recurso. E mais do que isso, chega uma parte, deixa eu rolar bem lá para baixo, chega uma parte aqui do manual, onde aqui são as porcentagens de cada traço, né? Quanto que você tem de cada um dos 5 traços. Alguns traços têm uma tendência a desenvolver dependência emocional e outros não, então através dessa combinação de porcentagem você consegue saber quantos por cento de dependência emocional você tem a tendência a ter, que eu explico aqui, ó, tá vendo? Quantos por cento de ambição nata você tem, aquelas pessoas que têm dificuldade de ambicionar, de desejar mais, é porque a combinação dos traços dela dá um baixo nível de ambição. Quantos por cento seu é racional, emocional, quanto você espera que os outros façam, quanto que você executou. Você vai entender quais são os conflitos, porque cada traço funciona de uma maneira e existe conflitos entre eles, tá? Não se assuste com os nomes do traço psicopata e masoquista, que a gente só manteve a nomenclatura científica original, mas isso aqui não tem nada a ver, tá, com o distúrbio de psicopatia e o distúrbio do masoquismo, tá bom? São só os nomes mesmo. Vai entender o que é ter um traço na dor, o que é ter um traço no recurso, mas também lá pro final eu faço uma parte onde eu pergunto quantas horas por dia você dorme. Eu desconto as horas em que você está dormindo e eu te dou exatamente, baseado na proporção dos traços que você tem, eu te dou quantas horas no dia cada um dos seus traços precisa existir, ou seja, você precisa, ao longo do dia em que você está acordado, de acordo com a porcentagem de cada traço, nessa proporção, esses traços precisam estar existindo. Então, essa pessoa aqui, ela tem, obviamente, mais do traço rígido. Então, ela precisa deixar esse rígido existir pelo menos 8 horas por dia. Por que isso, Cíntia? Porque se um traço deixa de existir, ele entra na dor porque foi sucumbido. Ou se você funciona só num modo de um traço, ele entra na dor porque você exauriu esse traço e automaticamente você coloca todos os outros traços na dor porque eles não existiram. Então você também vai ter toda essa informação para você poder manter os seus traços sempre no recurso, ok? Bom, para você que ainda não entrou e vai entrar agora nessa turma, eu tenho alguns bônus que são limitados para você. O primeiro bônus é um cupom de desconto de R$1.000 para imersão presencial de 2 dias chamada Cure Sua Mente, que vai acontecer em abril de 2023 aqui em São Paulo. O segundo bônus é o SOS Feridas Emocionais, com mais de 40 técnicas para você curar as dores da rejeição, solidão, culpa, perda, fracasso e baixa autoestima. O outro bônus é o curso online Acelerador Mental de Riqueza, que é um treinamento completo de reprogramação mental, onde você vai aprender como reprogramar o seu cérebro para o sucesso com técnicas de neuroplasticidade para desenvolver a habilidade de pensamentos e comportamentos das pessoas bem-sucedidas. Vai receber também o curso online Vença os Seus Medos. Você vai identificar os medos que te paralisam, os comportamentos destrutivos que contribuem para a sua infelicidade
e como romper e eliminar todo esse ciclo. O investimento para quem quiser entrar para essa turma que está com uma condição especial por poucos dias é de apenas 12 parcelas de R$ 39,70 no cartão ou à vista por R$ 397. Então, o que você precisa fazer neste momento? Você tem que clicar agora no botão que está aí embaixo e garantir a sua vaga. E talvez você esteja se perguntando, né? Mas será que eu preciso realmente disso e eu preciso agora? Bom, quem tem que ter autonomia para decidir isso é você. Quanto tem te custado viver com todas as frustrações de você estar preso nesse ciclo do quase? Quanto tem te custado se esforçar demais para resultados pequenos? Quanto tem te custado isso? Quanto tem te custado todas as frustrações que você está carregando, que acha que agora vai dar certo e nunca dá? Mas também é o seguinte, se o problema que você está enfrentando hoje é falta de grana, que você não consegue nem pagar as suas contas, certamente este não é o momento para você entrar. Eu jamais vou colocar a minha cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que você deixou de comprar uma comida para sua casa para poder comprar qualquer curso meu. Eu não preciso do seu dinheiro, eu preciso do seu comprometimento. No momento certo para eu te ajudar a melhorar a sua vida, eu vou te ajudar e não te prejudicar, ok? Para aqueles que estão garantindo a vaga agora, tá levando todos esses pacotes de bônus e já vai começar a estudar imediatamente neste momento, então sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Para você que ainda está decidindo, saiba que você tem 7 dias de garantia para acessar todo o curso e decidir se ele é para você ou não. Caso você não goste, é só mandar um e-mail pra gente reembolsa em 100% o seu valor investido, tá bom? Então é isso, basta clicar no botão e efetivar a sua inscrição e eu te vejo nas próximas aulas. Um grande beijo e fique com Deus. Tchau, tchau!